É só aceitar, diz que aceita. Ih, alguém já saiu, falou que não quer. Gente, bom dia a todos, a todas e a todos. Que bom que estamos aqui reunidos nessa manhã de 11 de setembro de 2021, não é mesmo? Exatamente 10h11 da manhã. Eu sou Arthur Gomes, eu vou estar aqui guiando esse bafo. O Algo vai estar fazendo a relatoria desse nosso encontro. Obrigada, Algo. E hoje a nossa pré-conferência setorial ela tem objetivo o quê? Qual que é o objetivo desse bafo? Né? A gente vai, então, estabelecer alguns caminhos que serão apresentados na Conferência Municipal de Cultura, que vai ser realizada do dia 20, 21 e 22 de outubro, online. Né? A Conferência Municipal é um momento super importante aí da cultura do município, né? Onde as setoriais organizadas, trazem suas demandas, aprovam seus regimentos, debatem as políticas públicas para o município, e é um grande bafo, um contato bem direto que a gente tem aí com o poder público. Então, queridas, vai ser a nossa primeira presença, né, enquanto setorial de cultura LGBTQIA+, e a gente tem que mostrar para o que veio, né, é esse bafo. Ainda sobre a pré-conferência, sobre a conferência municipal, que vai ser realizada agora em outubro, a gente peitou, né, juntamente com a Setorial de Cultura Negra, para que tenham eixos temáticos dentro da conferência, debates, conversas, pessoas convidadas aí para falarmos sobre diversidade e inclusão, né? Diversidade cultural e inclusão na cultura. De que maneira? Né? Trazendo aí as nossas vivências, as nossas falas, né? Trazendo essa potência que é a diversidade cultural no âmbito, pensando principalmente aqui em âmbito municipal, né? Onde quando a gente pensa numa diversidade cultural propriamente dita nos editais, ela cai sempre num lugar branco, eurocentrado, né? Cisgênero, heterossexual, viril, de uma cultura muitas vezes não, uma cultura 100% europeia, e a gente vem, então, com essa proposta de dar uma chacoalhada nisso. Já tivemos outras oportunidades de apresentar, né, o porquê que a cultura LGBTQIA+, ela é cultura popular, então falamos disso também no Conselho Municipal de Política Cultural. Foi um choque para as colegas, mas é isso mesmo para que a gente está aqui, né, para pedagógicas, e na conferência, então, a gente vai abordar mais a fundo essas questões. Também estamos peitando aí para que as pessoas que participem das mesas na conferência recebam por isso, e que as artistas, as pessoas trabalhadoras da cultura que forem convidadas a atuarem, trabalharem ali, exercerem algum bafo cultural dentro da conferência, sejam remuneradas por isso, né? Levando em conta que é um evento da prefeitura e que a prefeitura pode muito bem pagar por nossos trabalhos, né? Porque a gente não vai fazer nada de graça para poder público, nem querendo. Aí, hoje nós vamos trabalhar com 3 questões aqui nesse nosso encontro. A gente vai revisitar o nosso regimento interno, né? Então a gente vai retomar ali o nosso regimento interno, ver por onde a gente vai e tudo mais. Depois a gente vai trazer 2 nomes que vão ocupar titular, né, o titular e suplente da representação da Setorial de Cultura LGBTQIA+, para o ano que vem, no Conselho Municipal de Política Cultural de Florianópolis. Então, a gente vai ter que né, separar esses nomes, escolher essas 2 representações e apresentar elas, então, na Conferência Municipal, em outubro. E a gente também vai retomar as nossas demandas, que também serão apresentadas na Conferência Municipal, em outubro. Então, são essas 3 questões que a gente vai conversar hoje. Nós vamos tirar 2 nomes, né, para titular e suplente, para ocuparem a cadeira ali de cultura LGBTQIA+, no Conselho. Vamos retomar aí, dar uma olhada novamente no nosso regimento interno e nas nossas demandas, né? A gente tem essas demandas construídas, a gente vai revisitá-las e, se precisar adicionar mais questões e ver também o que a gente já conquistou nesse bafo, vai ser perfeito, certo? Então, eu vou apresentar aqui a tela. Como é que eu faço? Close caption? Não, né? Ai, Brasil. Muda, Share Brasil. screen.
Ah, aqui. Aí eu amo. Tá, deixa eu só fazer um negócio aqui. Então é isso, tá, gente? Ai, eu não posso minimizar. Tá, vamos lá. Vamos ver se vai dar bom. Vocês me avisem se estiver apresentando, se vocês estiverem vendo, tá? Tá carregando. Apareceu. Apareceu? Então, a gente vai Carregando. começar pelo nosso Aí. regimento interno, pode ser, gente? Vou ler brevemente, ele não é longo, e aí, se vocês tiverem questões a serem pontuadas, vai colocando aqui no chat, que depois a gente retorna, tá? Se alguém tiver também algum ponto de atenção e tudo mais. Pode ser? Então, vamos lá. Fórum Setorial Permanente de Cultura LGBTQIA+, de Florianópolis, Regimento Interno, capítulo 1 das atribuições regulamentares, né? Artigo 1º. Este regimento interno estabelece normas de organização e funcionamento do Fórum Setorial Permanente de Cultura LGBT+, de Florianópolis. Capítulo 2, dos princípios gerais do Fórum. Artigo 2º. O Fórum Setorial Permanente de Cultura LGBT+, de Florianópolis é composto por pessoas físicas e jurídicas atuantes no setor LGBT+, e demais pessoas da sociedade civil que tenham aderido voluntariamente por meio de formulário eletrônico. Artigo 3º. O Fórum é uma instância do Conselho Municipal de Política Cultural de Florianópolis, consultiva, deliberativa e propositiva acerca das políticas públicas culturais e de direitos humanos LGBT+. Artigo 4º. O Fórum não faz discriminação de natureza étnica, racial, de gênero, sexualidade, religião, linguagem artística, respeitando o lugar de fala de cada participante LGBT+, e está acima de questões partidárias e dogmáticas, aberta ao diálogo com os órgãos governamentais. Artigo 5º. Essa instância possui como competência debater, formular, divulgar, fomentar, acompanhar, monitorar, fiscalizar e propor políticas públicas relacionadas ao setor de cultura LGBT+. Artigo 6º. O Fórum será espaço de debates e formulações acerca de políticas públicas para trabalhadores LGBT+, da cultura LGBT+, de Florianópolis, sem quaisquer desconfortos ou invisibilidades cometidas pela heterocisnória. Olha, queridas, elas rasgaram. Capítulo 3º, da composição, né? Quem compõe esse bafo? Como é composto? Artigo 7º. Fórum Setorial Permanente de Cultura LGBT de Florianópolis é constituído por assembleias, né? Elas podem ser ordinárias ou extraordinárias, o comitê gestor, câmaras temáticas, grupos de trabalho e outras instâncias que venham a ser criadas. Parágrafo único. O comitê gestor será composto por, no mínimo, 3 foristas, ocupando as funções de relatoria, secretaria e coordenação. Artigo 8º. Estarão inscritas automaticamente as pessoas físicas e jurídicas que tenham preenchido o formulário, participando de, no mínimo, uma reunião virtual e ou presencial do fórum, e assinarem a lista de presença. Artigo 9º. O desligamento desse fórum se dará por uma manifestação por escrito através de carta, e-mail ou declaração em reunião presencial. Isso é bem importante, tá, gente? Artigo 10º. Este é um fórum aberto, servindo como espaço de articulação das estruturas participativas da cultura LGBT+, de Florianópolis. As discussões ocorrem de forma presencial e virtual. Até o momento só foi virtual, né? Capítulo... Gente, tem um problema. Capítulo 4º. Tem um problema com esses números romanos, gente. Dos direitos das pessoas inscritas. Artigo 11º. As pessoas inscritas no fórum têm o direito a: primeiro, ter voz em todas as instâncias de discussão deste fórum. 2, deliberar e votar em reuniões. 3, representar este fórum quando convocada pela titular da cultura LGBTQIA+, no Conselho Municipal de Política Cultural de Florianópolis. Ter acesso às informações e participar das atividades do fórum. Ser respeitada e tratada com gentileza e educação nas instâncias de discussão deste fórum. Candidatar-se às representações junto ao Conselho Municipal de Política Cultural de Florianópolis. Convocar reuniões quando julgar necessário e propor a criação e participar de grupos de trabalho para a divisão de tarefas e conforme as demandas do setor. Capítulo 5º, dos deveres das pessoas inscritas. Artigo 12º. São deveres das pessoas inscritas conhecer, respeitar e fazer cumprir o regimento interno e as deliberações do fórum.
2. Acompanhar e manter-se informado sobre as atividades promovidas pelo fórum. 3. Na condição de inscrita ou de representante, executar os atos que lhe forem atribuídos pelo fórum, respeitando suas deliberações e informando o coletivo sobre os encaminhamentos relativos à sua representação. Quarto, eleger, quando couber, suas representações junto ao Conselho Municipal de Política Cultural de Florianópolis e também quaisquer instituições públicas ou privadas que venham a solicitar representações na área de cultura LGBT+. Quinto, respeitar o lugar de fala de todas as pessoas LGBT+, que compõem o fórum, sem desvio ou interdições de pauta de cultura LGBT+, a partir de posicionamentos heterocis normativos. Sexto, participarem ativamente da setorial, justificando a ausência, com penalidade de desligamento a partir da 4ª falta consecutiva. Capítulo 6º. Da estrutura. Artigo 13º. O espaço de encontro e deliberações deste fórum constitui-se em Assembleia Ordinária, Assembleia Extraordinária e atividade virtual. 1. As assembleias serão realizadas de maneira presencial ou virtual, com a participação das pessoas inscritas no fórum, com dia, horário, local, a serem definidos com no mínimo 48 horas de antecedência e obrigatoriedade de pelo menos um encontro mensal. Parágrafo único. A coordenação de cada reunião se compõe por mediação, relatoria e secretariado, ou grupos de trabalho que correspondem a essas funções. Segundo, as assembleias poderão ocorrer de forma regular ou emergencial e serem convocadas sempre que necessário por qualquer membro do fórum, desde que exposta a pertinência de sua convocação e sendo utilizados os canais reconhecidos neste regimento. Parágrafo único. As reuniões emergenciais podem ser convocadas a qualquer tempo. Terceiro, a atividade virtual é composta por lista de e-mail deste Fórum Setorial Permanente de Cultura LGBT+ de Florianópolis e redes sociais online em grupos abertos ou restritos, desde que reconhecidos como oficiais por esta setorial. Quarto, durante as reuniões, após realizadas as discussões pertinentes ao tema tratado nas deliberações e encaminhamentos, buscar-se-á consenso entre participantes. Em caso de dissenso, haverá votação por maioria simples. Artigo 14. São atributos da mediação. 1. Coordenar as reuniões do fórum. 2. Submeter a ata de reunião anterior para aprovação pelas pessoas presentes. Parágrafo único. A ata anterior será publicada no formato virtual com um mínimo de 48 horas de antecedência. Artigo 15º. São atributos da relatoria. Redigir a ata de sessão de forma compreensível e pontual, elaborar a lista de presença, encaminhar via mídias de setorial e ata redigida para apreciação de pessoas inscritas. Artigo 16º. São atributos do secretariado. Definir e garantir o local à mídia ser utilizada nas reuniões. Divulgar as reuniões às mídias do fórum. Artigo 17º. São atributos do comitê gestor. 1. Conduzir a comunicação deste fórum entre seus membros com o poder público e comunidade. 2. Produzir ou gerenciar as documentações necessárias que atendam às demandas deste fórum. 3. Orientar o ingresso e desligamento de novos membros. 4. Trabalhar em eventuais demandas emergenciais ou não. Capítulo 6º, das alterações. Artigo 18º. Qualquer alteração neste regimento será aprovada em Assembleia Ordinária ou Extraordinária convocada para este fim. Capítulo 7º, das disposições gerais. Artigo 19º. Os casos omissos nesse regimento serão resolvidos em Assembleia Ordinária ou Extraordinária. Artigo 20º, Carnates, isso. O presente regimento interno entra em vigor na data de sua aprovação do Fórum Setorial Permanente de Cultura LGBT de Florianópolis. Florianópolis, 27 de fevereiro de 2021. Bafo, gente. Como é que eu faço para parar a apresentação? Stop share, é isso? Sim, gente, deu para retomar algumas coisas, né? A gente viu aí que tem muita coisa que acaba ficando na mão da pessoa que está titular ali, né, no conselho. Nesse ano, principalmente, né, ficou muito sobre minha responsabilidade fazer, né, chamar, divulgar, fazer as artes, convocar as coisas, né? A gente acaba fazendo um pouco de tudo, assim. E tá tudo bem também, gente. Não vamos, né, cair nesse lugar de hierarquia e tudo mais. O que acontece eu sinto que a gente precisa ter cada vez mais o regimento como nosso aliado para que a gente consiga deixar as coisas mais fluidas mesmo, né? O regimento, ele tá aí, ele existe para nos ajudar, não para nos atrapalhar.
Alguma questão sobre o regimento, gente? Tá tudo certo? Algum acréscimo? Sim, as reuniões elas são marcadas com até 48 horas de antecedência, é isso? Isso, elas têm um mínimo, né? Por exemplo, eu não Tá, posso marcar uma assembleia ordinária ou extraordinária no mesmo dia ou no dia anterior. Para a sim, gente se organizar também, né? Para não ficar tudo muito em cima. Assim, já aconteceu da gente marcar com 48 horas de antecedência. Aconteceu já, mas passado disso, não. Assim. Geralmente, tá, Gaia, essas nossas assembleias ordinárias, geralmente não, elas acontecem toda segunda semana do mês, às segundas-feiras. Né? Então, na tá, segunda semana do mês vai acontecer esse bafo. Como hoje, essa que a gente está fazendo é específica da setorial, da pré-conferência, no caso, ela está na segunda semana, só não está na segunda-feira, né? Então, a gente consegue equilibrar isso também para não ficar um caos, assim. tá. Não, a minha dúvida era mais essa, porque 48 horas é muito em cima, né? É E muito aí, em às cima, é vezes, muito em rola cima. de não se organizar para estar junto mesmo. Então, só queria entender essa organização mesmo. Porque geralmente essas de 48 horas são as extraordinárias, né? Tipo, a gente tem que resolver algum bafo, alguma demanda que surgiu assim de última hora, então a gente Uhum. precisa marcar com 48 horas de antecedência, no mínimo, né? Bafo, arrasou então. Bafo. Mais alguma questão, gente, sobre o regimento? Não? Podemos ir para a próxima pauta, então? Acho que tá ok, né? O regimento, assim, eu acho que ele tá redondinho. Ok, então vamos para a próxima pauta. Agora a gente vai. Eu acho que a gente poderia agora entrar na pauta de tirar os dois nomes, né, de duas pessoas para ocuparem, então, o Conselho Municipal de Política Cultural o ano que vem, porque é mais rapidinho, a gente consegue, que depois a gente entra nas nossas demandas. Pode ser? Então, a gente só altera a sequência de pauta, não sei se eu tinha estabelecido essa sequência, mas aí o que acontece? A gente tem, né, a gente conquistou, então, nesse ano, duas cadeiras, né? Uma cadeira para setorial, dentro do Conselho Municipal de Política Cultural, onde a gente coloca, então, titular e suplência, né? Essas duas pessoas que ocuparam esse ano fui eu, Arthur, e a Raiz, né? A Raiz enquanto suplente. O que eu percebo, né, diante disso tudo, assim, a gente chegou ali meio que desbravando coisas e entendendo também como funcionava. Tanto eu como a Raiz nunca tínhamos ocupado esse lugar de representação, né, de setorial no Conselho Municipal de Política Cultural. Então, muita coisa a gente foi aprendendo, muita coisa a gente foi fazendo e tudo mais. E assim, precisa ter uma disponibilidade para estar ali, né? É esse o corre. Precisa ter uma disponibilidade para estar ali e principalmente para ir se organizando diante das demandas que surjam ali dentro e também peitar para que a gente tenha as nossas pautas e as nossas demandas acolhidas dentro do Conselho Municipal de Política Cultural. Porque ali tem de tudo, gente. Ali tem de tudo. E é bafo, é bafo, né? Tem muitas pessoas aí que somam e tudo mais, mas sempre tem umas pedras no sapato. E isso que eu digo, não só relacionado às pessoas que compõem o conselho, mas também ao poder público, né? A prefeitura, a fundação e tudo mais. Então, assim, é aquela saúde mental que a gente tem trabalhando sempre, alinhando os nossos chakras, tomando água, tomando um sol, para aguentar comentários, às vezes, que as colegas não pensam antes de falar mesmo, sabe? E aí a gente precisa, então, tirar esses dois nomes que vão ocupar ano que vem, tá? Eu confesso a vocês que eu tenho muito interesse em continuar nesse lugar, caso alguém não se disponibilize, ou, né, vamos debater aqui todo mundo junto. Por que eu penso nisso? Nessa questão da continuidade. A gente pode ocupar esses lugares por 2 anos. É isso, se eu não me engano. 2 anos. E aí é muito interessante que a gente tenha esse giro dentro da gente também, né? Que a gente tenha outras vivências ali dentro. Eu acho isso super legítimo e cada vez mais a gente tem que ter isso como base também para a gente, né, ir se movimentando internamente. Acontece que ainda é muito recente a nossa presença no Conselho Municipal de Política Cultural. Né? Isso por vários sentidos. As colegas, elas
elas estão se adaptando com a nossa presença ali dentro, e até mesmo com a presença da setorial, né, em âmbito de Estado, assim, né, do governo local e estadual. Então, né, eu penso nessa continuidade de modo que a gente consiga fortalecer ainda mais e ir se preparando para que as próximas pessoas que peguem né, que ocupem esses espaços, já cheguem também com os 2 pés no peito, sabe? Porque é isso que a gente vai ter que fazer e é assim que a gente tem que fazer, senão a gente não as colegas passam por cima da gente. Então, o que eu faço, né? Não sei se a Raiz também quer trazer alguma questão, como foi essa experiência, como está sendo, para compartilhar aqui com a gente. Bom dia, me inscrevo. Então, te passo a palavra, meu bem. Oi, gente, bom dia a todos. Então, como que foi o meu processo ali dentro, né? E um pouco por fora. Acontece que essa demanda que veio para mim veio surgindo durante as outras demandas, que o Arthur sabe um pouco, né? Que fui compartilhando com ele. Eu estava passando por um processo de perseguição no meu trabalho, muito forte, e aí era difícil se manter dentro de si e dentro de um local que, querendo ou não, ali era uma representação. Então, para mim foi muito difícil esse tempo que eu tive ali, porque eu não me senti que eu gostaria de ter. Eu gostaria de estar mais presente, sabe? Mas aí entra aquela coisa que para nós, pessoas da comunidade LGBT, sempre é um pouco mais difícil estar nesses locais, não só pelo fato de não ter cadeira para a gente, porque aparentemente ele tinha uma cadeira, né? Para nós dois, mas ao mesmo tempo, como é que a gente faz para chegar até essa cadeira? Porque por mais que a gente agora consiga estar mediado por uma tecnologia que a gente possa acessar mais ou menos a qualquer momento, né? Depende se a gente tem internet ou se a gente não tem, se a gente tem a tecnologia ou não tem, mas como que está o nosso processo, né? Subjetivo com todos esses acontecimentos que estão acontecendo com a cultura, então, e aí eu, enquanto artista, me sentindo desmotivado, enquanto pessoa sofrendo uma perseguição diária. Então, eu saí recentemente lá do meu trabalho, consegui sair, né? Foi uma vitória individual, assim. Os outros colegas, inclusive, de trabalho, falaram, vamos denunciar, vamos processar, a gente é testemunha, mas, ao mesmo tempo, aí é outra energia de tribunal, e quem assina a justiça brasileira tem nome, tem gênero, tem cor, sabe? Então, eu preferi, na real, só cuidar de mim, da minha cabeça e poder seguir. E aí aconteceu que bem nesse meio tempo foi finalizando também e foi entrando a nova pré-conferência para a gente poder selecionar essas novas caras, né? Eu concordo muito com o Arthur nessa questão de continuidade, porque apesar de ser muito difícil estar ali para mim, eu também pude observar, pude ver como que acontece as coisas, e é como o Arthur falou, é uma loucurada, assim, tem de tudo mesmo, tem aquelas pessoas que vão apoiar, tem aquelas pessoas que só vão discursar, né, só vão, tipo, fazer porque é hype, então é hype ter setorial LGBT de cultura, né, e ao mesmo tempo vão ter aquelas pessoas que vão estar ali com a gente, então eu acho que se faz importante estarmos nesse espaço, mas precisamos no total. Então, eu não tenho muito o que colocar de o que podemos fazer, porque eu acho que eu, individual, né, não posso falar pelo nós, mas eu acho importante a gente cada vez mais se aproximar nesse sentido de coletivo, para que a gente possa dar apoio para quem está ali dando a cara nas reuniões, né? E eu não tô falando que eu não tive esse apoio aqui dentro, porque eu estava sofrendo os meus acontecimentos internos, né? As coisas que eu também não colocava para fora, e eu comentei bem pouco com o Arthur, só para ele ter uma noção de como que estava sendo a minha vida, mas eu acho muito complicado essa ideia, né, de representatividade, porque daí tem que pôr 2 anos, duas mesmas pessoas, assim, eu acho que não é saudável, né, para ninguém, mas
os moldes dele, eu acho que deles, né, no caso, e é o jeito que a gente tem que entrar para hackear o sistema, porque é só hackeando o sistema que a gente muda isso. Mesmo achando absurdo, estando lá dentro, estando lutando lá dentro. E foi uma conquista muito grande, então tem que continuar essa conquista, né? E agradecer, assim, né, os aprendizados com a Arthur, agradecer também. Pessoal, já fiquei meio assim, eu nunca participei, eu não sei o que é, não sei como falar, não sei como agir. E aí foi bom para observar, e teve dias que foi difícil estar ali, mas eu estava. Então, eu acho que essa questão, assim, de disponibilidade, continuidade e luta. E é isso. Muito obrigada. Bafo, meu amor, bafo. Tamo juntos. Vou passar a palavra para Gaia. Vocês me escutam bem? A internet aqui parece que está meio ruim. Escutamos, amor. Tá. Eu queria só colocar que eu acho que é bom a permanência de quem já está ocupando esse espaço, porque, na minha perspectiva, mostra organicidade. Se a gente muda a cada ano, eu tenho a sensação de que cada ano a gente tem que dar uma corrida maior para ficar pelo menos lado a lado, né, com a galera que já está ocupando há muito tempo. Então, existe muita chance de passarem por cima, enfim, tudo que a gente já conhece de dentro dessa política. Então, eu queria colocar que, se vocês se sentem confortáveis em permanecer, me parece que faz mais sentido. Eu acho que mostra que a gente está mais organizado, que o coletivo está mais organizado, que está conversando, que, enfim, só queria colocar isso assim, mas obviamente que quem vai responder oficial são vocês, né? E acho que vocês já colocaram que tem um interesse, então já colocando aqui, meu posicionamento é que eu sou completamente a favor. Bafo, Gaia, bafo. Como a Raiz trouxe, assim, né? É um lugar bem é novo, mas é um lugar a ser ocupado cada vez mais, assim, né? Principalmente nesses debates que a gente tem feito em âmbito estadual, né? Da nossa conquista em colocar as LGBT dentro do Conselho Estadual de Cultura, por exemplo. Né? O SEC, pela primeira vez, a gente vai ter uma representação massiva, né, de mulheres lésbicas e bissexuais. Né? Então, isso foi muito interessante, essa conquista agora. O que acontece é que a gente vai ter que colocar mais força aí, começar a ocupar e fazer com que isso chegue em outros espaços, sabe? Eu acho que essa continuidade ela é interessante. E, assim, as reuniões do Conselho Municipal de Política Cultural, elas são abertas a todas as pessoas, né? E isso que é muito legal a gente pensar também, esse lugar da nossa ocupação enquanto setorial, né? Não só nas representações do setorial, nesse espaço, né? Para que a gente possa ir acompanhar, ver, entender como é que está sendo, né, gerido esse espaço, para que no próximo, né, na próxima conferência ou no próximo ano, a gente, né, quem se sentir confortável, porque a gente vai ter que trocar isso em algum momento, já ocupa esse lugar e já chega com preparo também, sabe? Porque ali a gente tem que ter uma rédea bem curta e uma cabeça muito centrada para a gente não se perder no sentido de pegar ranço. E quando você pega ranço, minha irmã, o ranço é algo assim, ó, difícil. E para pegar ranço é 2 toques. Eu pego ranço muito fácil. Deixa eu ver quem aqui colocou nos comentários. Maria colocou. Concordo com a Gaia, acho que vocês continuarem fortalecem nossa presença lá dentro. E a Raiz se inscreveu novamente. A Raiz, contigo, amor. Então, aí eu acho que que eu concordo com o Arthur, entra o rolê da gente hackear o sistema, né? Porque se a gente parar para pensar, a gente tem esse voto, né? Que a gente pode ter o local ali de poder falar, de poder, no caso, se concentrar na figura do Arthur e na minha figura. Mas, se toda a setorial acompanhar né, as reuniões e
que acontecem, acho que é uma vez por primeira e segunda-feira do mês, né? Se todo mundo estiver lá acompanhando e a gente está, tipo, conversando, se comunicando, o nosso voto, ele pode ser um consenso de toda a setorial, né? E não só lá na hora eu e o Arthur fica assim, o que a gente, claro, tem os nossos ideais compartilhados, a gente sabe, né, o que é bom, mas aí entra essa questão, né, de sempre se concentra essa figura em duas pessoas. Então, se todos e todes e todas da setorial conseguissem assistir, não digo, né, não tem como assistir todos, às vezes não dá, mas pelo menos, assim, tá ali, sabendo o que tá acontecendo ao vivo e a cores, a gente consegue não só repassar, mas também participar nesse sentido e hackear isso, né? Porque daí o voto, a gente só repassa o voto, né? Mas quem construiu o voto, quem construiu as escolhas é o próprio setorial. E aí fica mais tranquilo, acredito, para nós também a responsabilidade de estar lá, porque é uma responsabilidade, né? E fora as nossas responsabilidades enquanto sujeitos. Então é isso. Bafo, hackear o sistema mesmo, né? Já diria J. Mombassa. Hackear, gente. Hackear, invadir. É sobre isso. Então, eu acho que a gente pode partir para o encaminhamento, assim. Se alguém daqui também, né, se opõe a isso, acha que tem que girar ou quer se candidatar, acha, enfim, isso tudo a gente vai fazer agora, então. Pode ser, gente? É isso. Vamos votar, então? Podemos... alguém se opõe, antes de tudo, alguém se opõe a isso, dessa continuidade da minha pessoa e de Arraiz no Conselho Municipal? Não? Gente, façam algum som, alguma coisa. Se movimentem. Não, princesa, não. Sim! Então, podemos continuar nessa próxima gestão e aí a gente vai se preparando para quando estiver encerrando, né, com antecedência, obviamente, de quem tiver interesse, né, já ir formando para chegar já com os dois pés no peito lá, é isso? É De isso, acordo? mete louco. De acordo? Não oponho, de acordo, escreve de acordo aí, gente. De acordo, de acordo. Eu não posso falar escreve de acordo, né, gente? Pelo amor de Deus. Bafo. Então, gente, é isso. Continuaremos ali nas representações e vamos dar-lhe, para não tomar. Vamos para a próxima pauta, então, meu povo. É a seguinte questão. A nossa próxima pauta é revisitar as demandas que a gente tem e conversar sobre elas. Só que o que acontece? O evento aqui, ele foi marcado das 9 às 11. Eu não sei se alguém, né, se alguém sabe se o Zoom ele fecha quando encerra o tempo estipulado no Simpla. Ale Bogas, que já rata de Simpla. Será que encerra a sala aqui? Você fala se depois de 1 hora? Não, tipo assim, lá no Simpla tá delimitado das 9 às 11 essa nossa conferência. As colegas colocaram 1 hora antes. Se Não, der não 11 tá, não horas, vai delimita. fechar isso aqui? Você tem 24 horas de sala no Simpla para usar. Tá, querida? Pode seguir a reunião até amanhã. Então vamos. Até amanhã nós vamos ficar aqui. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui, gente. Vou apresentar a próxima pauta, que são as nossas demandas, tá? Vamos lá. Essas demandas a gente foi... Ai, como é que eu preciso ver aqui onde está esse negócio? Como é que eu passo para as abas seguintes no teclado? Contra o quê? Aleboga, salva nós dois. Nossa, eu não uso mais no teclado há um Por bom quê? tempo. Tab. É Alt Tab ou Ctrl Tab? Ctrl Tab? O que é Tab? É aquelas flechinhas ali em Em cima cima do do shift ali do lado shift. esquerdo. Sempre à esquerda. Ah, tá. Ah, queridas. Brinca com elas. Foi, obrigada, gente.
Então, essas nossas demandas aqui, eu não vou ler o que a gente colocou aqui enquanto texto, porque a gente vai mandar ela mais em corpo de... mais em bullet points, listas, né? Mas isso foi encaminhado para alguns, a gente encaminhou para o Conselho Municipal de Política Cultural e eles encaminhariam, então, né, o comitê responsável ali, a mesa diretora encaminharia para esses órgãos que a gente colocou aqui em cima. A gente fez um texto inicial e aí a gente estabelece agenda permanente, demandas a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Elas foram feitas dia 27 de março, tá? Então já tem um tempo. Vai ser legal para a gente revisitar algumas e ver se a gente já conquistou alguma delas, né? Então, agenda permanente. Garantir categorias de cultura LGBT+, para produções LGBT+, de artistas LGBT+, em todos os editais culturais do município. A gente já, né, os editais que saíram ali agora da emergencial, a gente está com a cultura LGBT presente, né? Então, essa nossa agenda permanente aí foi conquistada, mas ela vai seguir aí, né? Expandir para os modos virtuais e desburocratizar os processos de editais, prêmios e leis de incentivo da Fundação Franklin Cascais. Capacitar a equipe técnica da Fundação Franklin Cascais acerca das temáticas de cultura LGBT+. Priorizar a contratação de parceristas LGBT+, para avaliação de projetos LGBT+. Adequar os cadastros, fichas, sistemas físicos e eletrônicos com a criação e uso dos seguintes campos para preenchimento: nome social como primeiro item dos documentos, orientação sexual e identidade de gênero em todos os documentos utilizados pelos serviços de cultura. Garantir formação referente à prestação de contas para trabalhadores da cultura LGBT+. Cumprir a Lei Orgânica 7.961, de 2009, que prevê a promoção e o reconhecimento da liberdade de orientação, prática, manifestação, identidade, preferência sexual e outras providências. Isso aqui é cópia da lei, tá, gente? Preferência sexual. Incluir a problemática LGBT+, em todas as pastas do Executivo. Integrar problemática... Depois a gente pega. Integrar estudos, informações e a preservação do acervo que compõe a memória cultural LGBT+, e a socialização do conhecimento sobre o tema, a Casa de Memória da estrutura administrativa da Prefeitura de Florianópolis. Isso aqui entra dentro da nossa memória, né? Da comunidade, o que a gente tem aqui na cidade. Então, isso seria muito interessante que tivesse na Casa da Memória, né? Um espaço para pesquisa, para a gente ver isso aí. Promover debates e informações para trabalhadores e gestores culturais sobre acessibilidade cultural. Incluir isso aqui, né, eixo da Conferência Municipal. Incluir na função cultura das peças orçamentárias do município a Parada do Orgulho LGBT+, de Florianópolis, né, para que tenha mais transparência e tudo mais. Aí a gente pode entrar em várias partes. Realizar o mapeamento e publicação periódica de relatórios sobre as expressões culturais LGBT+, em Florianópolis, e incluir no IDCult. Incluir no calendário oficial da Fundação Municipal de Cultura atividades artísticas e culturais que abordem a temática LGBT+, e datas alusivas, tais como Dia Nacional de Visibilidade de Travestis e Transsexuais, 29 de janeiro, 17 de maio, Dia Internacional de Combate à Homofobia, 28 de junho, Dia Mundial do Orgulho LGBT+, 29 de agosto, Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, 5 de setembro, Dia Internacional da Mulher Indígena, 23 de setembro, Dia da Visibilidade Bissexual, 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro a 10 de dezembro, 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, 1º de dezembro, Dia Mundial de Combate à AIDS, 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, 10 de dezembro, Dia Internacional de Direitos Humanos e a Parada da Diversidade e outras datas, né? Isso, uma agenda permanente, né? Isso é o que a gente quer que tenha, que seja feito sempre e tudo mais. Curto prazo, né? Nossas demandas a curto prazo da setorial. Realizar editais de fluxo contínuo, os moldes da Cultura em sua casa. Priorizar a produção e seu compartilhamento nos meios virtuais dos editais e de prêmios enquanto durar a pandemia. Realizar cursos de capacitação para desenvolvimento de projetos. Simplificar e desburocratizar os processos de acesso, de gestão e de prestação de contas da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Florianópolis enquanto durar a pandemia. Priorizar a produção e seu compartilhamento nos meios virtuais.
incluir a categoria de cultura LGBT+, a alteração da lei do Fundo Municipal de Cultura e na lei de incentivo à cultura. Priorizar obras de manutenção e restauro dos aparelhos culturais durante a pandemia. E aí a gente cita alguns deles aqui, né? Alguns deles, no caso, os que a gente mapeou do município. Executar o edital do Fundo Municipal de Cultura de Florianópolis, editais emergenciais ainda no primeiro semestre. Bom, estamos aí em setembro, né, gente? Para vocês verem. O que saiu agora foi emergencial, né? Aldir Blanc. E o vento levou. Mas Isenção Estado, né? Oi? Estado, né? Não, o município está O aberto município também Fá. saiu há pouco, recente. Saiu no final de agosto. Isenção de taxas municipais 2022, estabelecimentos de cultura LGBT+. Isso é muito importante, tá? Principalmente para permanência. E aí, quando a gente fala em estabelecimentos de cultura LGBT+, gente, a gente precisa, né, entender quem está por trás desse estabelecimento também, né? Para que a gente não caia no lugar do Pink Money, e aí a gente pode falar. Médio prazo, então falamos sobre curto prazo, médio prazo. Elaborar o plano de cultura do Fórum Setorial Permanente de Cultura LGBT de Florianópolis. Isso aqui é muito importante que a gente tenha. O Marcelo Seixas, que era o presidente do SEC, do Conselho Estadual de Cultura, se disponibilizou a fazer uma formação com a gente para que a gente elabore esse nosso plano de cultura, tá? Então, eu acredito que a gente possa organizar isso o quanto antes também. Estabelecer cota mínima para a cultura LGBT+, na agenda dos equipamentos culturais do município. Isso é muito, muito necessário, né? Para que a gente tenha esses espaços também resguardados para o nosso fazer artístico. Reforçar a importância de ser cumprido o objetivo 3.2.6 do segundo Plano Municipal de Políticas Públicas de Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, onde ele coloca criar um selo de qualidade para estabelecimentos turísticos, culturais e esportivos que atendam a população LGBT+, e interseccionalidades, né? Dimensões de gênero, identidade de gênero, orientação sexual, as dimensões de classe, étnico-raciais, geracionais, pessoas com deficiência regional, diversidade religiosa, população em situação de rua, pessoas privadas de liberdade e comunidades nacionais. Isso seria muito interessante, né? Se viesse também enquanto parte do poder público. A sociedade civil já, né, tem essa organização a partir do aplicativo Somos, eles têm feito isso, né? Tem feito uma questão lá de avaliação e tudo mais, mas, né, isso enquanto objetivo do Plano Municipal de Política Pública das colegas LGBT, né? Tá ali, seria muito importante que o poder público criasse vergonha na cara e fizesse isso também. Longo prazo. Criar cargo representativo de cultura LGBT+, a Fundação Franklin Cascais, para manter diálogo constante com a setorial, com o objetivo de construir políticas públicas específicas para o setor. Bem a longo prazo, né? Já rolou uns debates aí, que não tem como, ia ter que ter de todas as setoriais, então que bote todas as setoriais lá dentro representadas de alguma maneira. Realização de editais culturais voltados exclusivamente para a cultura LGBTQIA+. E isso, gente, aqui que eu vou trazer enquanto eu estou falando, está aí por vir, né, a Lei Paulo Gustavo, a gente precisa ficar organizadinha, logo menos a gente já está mobilizando para sair o Comitê Estadual LGBT da Lei Paulo Gustavo, aqui, né, de Santa Catarina, para a gente debater, falar sobre esses, nessas linhas, o corpo da Lei Paulo Gustavo coloca ali, obrigatoriamente, que os editais tenham esses eixos de cultura LGBTQIA+, para mulheres, para povos originários, quilombolas, pessoas com deficiência, e por aí vai. Então, a gente vai estar organizando isso agora em outubro, tá? A vereadora Carla Aires está aqui, a gente conversou com ela também, porque o que acontece? A Lei Paulo Gustavo, né, ela está para ser votada, está meio caótico, estão empurrando aí com a barriga, mas tem grande chance de ser aprovada, já está rolando mobilização nacional das LGBTQIA+, que trabalham com cultura, né? Já rolou o Comitê Nacional, já estreou esse bafo, os colegas estão acompanhando aí, e a partir dele, né, a gente representou aqui a setorial, a partir dele a gente vai, o quê? Construir o nosso comitê estadual, tá? Então, nos próximos dias, a gente já vai estar jogando esse bafo de chamamento ali no nosso grupo. Quem quiser somar forças para construir isso, por favor, será super bem-vindo, tá? Mas já está tudo engatilhado, vai sair. E vai ser uma gritaria. Outra a longo prazo. O que era para ser a longo prazo, né? Olha que doido como a gente vai, né, se organizando como pode.
Incluir no site da Fundação Franklin Cascais um espaço específico à cultura LGBT+, contendo histórico, memória, divulgação de agenda e links para instituições que salvaguardam a cultura LGBT+, do município, bem como as abas que direcionem para os conteúdos da Historial de Cultura LGBT e o Conselho Municipal de Direitos LGBT de Florianópolis. A Franklin Cascais já fez um portal aí, né, que eles chamam de uma vitrine da cultura para oferecer às colegas, mas seria extremamente importante que a gente tivesse, né, dentro da Franklin, um espaço para que a gente pudesse relacionar, né, a cultura LGBTQIA+, com o Conselho Municipal de Direitos LGBTQIA+, trazendo um pouco da nossa história, trazendo as nossas artistas, né, mostrando aí quem somos nós na fila do pão. É sobre isso. Por tanto tempo a gente foi excluída desse bafo, por que não nos dar esse espaço que é nosso, também por direito? E é isso, gente. Alguém tem algum acréscimo? Alguém quer tirar alguma coisa? Alguém acha que está sem noção? Porque aí a gente vai enviar isso enquanto agenda permanente, curto prazo, médio prazo, longo prazo. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer se inscrever? Posso comentar, Arthur? Vereadora, por favor. Obrigada. Primeiro, bom dia a todos, né? Enquanto mandato, a gente tirou uma deliberação de que a gente vai participar da maior parte de pré-conferências que a gente conseguir, até porque, não sei se todos têm conhecimento, a gente está coordenando a Frente Parlamentar em Defesa das Políticas Culturais ali na Câmara, né? Então, a cultura tem sido um dos pilares do nosso mandato, além, obviamente, da defesa dos direitos humanos, LGBTI+, e de mulheres. Dos nossos pilares que tem dado muito certo, que a gente tem se debruçado bastante, é a cultura na sua dimensão mais ampla possível e linguagens. Então, eu vou acompanhar a maior parte de pré-conferências que minhas pernas e agenda for capaz, e depois a conferência, obviamente, para a gente poder pensar conjuntamente e a gente já ter sinalizações justamente desse ponto que o Arthur traz das demandas, né, de permanente, curto, médio e longo prazo, para que a gente consiga já ir sedimentando o que é possível via legislativo, né, a gente encaminhar e estar junto para que as coisas se consolidem. Então, só para deixar uma sinalização aqui de alguns pontos que foi colocados ali. Tudo que tem a ver com reformulação de lei, alteração de lei, né, inclusão em lei, etc. e tal, é possível que a gente faça uma construção conjunta com o mandato, já estou colocando aqui à disposição. Por exemplo, ali a alteração da lei de incentivo, outras coisas assim, a gente teria que estudar, né, por meio da técnica legislativa seria, penso eu, a proposição de um PLC, ou seja, que é um projeto de lei complementar, né, já existe uma lei, eu faço uma lei complementar sobre ela, alterando ou incluindo ou tirando coisas. Então, acho que o que tiver a ver com isso, a gente pode trabalhar conjuntamente. Estou colocando aqui, né, à disposição. O que tem a ver com orçamento. O orçamento ele é sempre feito pelo Executivo e a Câmara Municipal aprova ou desaprova, né? Acho que todos têm conhecimento da estrutura do orçamento municipal, né? Que ele é constituído de um PPA, que é o Plano Plurianual, que ele é apresentado a cada 4 anos, ou seja, sempre no último ano aliás, no primeiro ano de uma gestão, ele é votado e vale pelos próximos 4 anos, sempre pegando o primeiro ano da gestão subsequente. Então, esse ano, que foi o primeiro ano deste governo Jean, por exemplo, a gente aprovou na Câmara, ele é sempre o primeiro, em maio, o PPA, ou seja, a radiografia das prioridades orçamentárias da gestão para os próximos 4 anos. Em agosto, nós aprovamos o segundo pilar do orçamento, que é a LDO, que é Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, a partir do PPA, que é a radiografia do orçamento, vem um pouco mais delimitado as prioridades com as linhas gerais desse orçamento, assim, quais são os programas, né, como que a lei anual vai se estabelecer, etc, etc. Isso já foi aprovado também. A LDO, ela é votada todo ano, né, que é a diretriz para o próximo ano. E agora, no final do ano,
a gente vota sempre no final de cada ano o que a gente chama de LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. E daí é onde é estipulado centavo por centavo para cada ação do município, né? O desafio maior, por exemplo, no PPA, eu não vou recordar de cabeça agora quanto que tinha lá para a cultura, mas acho que era em torno de 7 milhões, sendo que 1.200.000 era para o edital, eu não lembro agora, mas a maior parte do orçamento sempre da prefeitura, de todas as pastas, 50% pelo menos, é para pagamento de pessoal, né, de burocracia, de pessoas, de RH e tal. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque em estando o PPA já aprovado, qual que é o desafio para esse critério aí de médio prazo de vocês? É pegar esse PPA, né, sempre a cada ano, e criar prioridades anuais. Então, assim, para o ano que vem, o que eu quero que esteja no orçamento, além dos editais que já são fixos? Né? Qual ação específica que eu quero para o ano que vem? E assim todos os anos, para que o executivo, já quando mandar para a Câmara a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, já encaminhe com essa prioridade estabelecida pela setorial e pelo setor de cultura. Carla, você pode apresentar essa prioridade? Se ela não vier, a gente pode apresentar por meio de uma emenda, né? Ou seja, fulaninho, a gente não está faltando isso daqui, vamos colocar? Mas o que acontece? Eu hoje componho um bloco resistente e minoritário de oposição à gestão municipal, né? Nós somos em 4 na oposição, e existe uma maioria ali da Câmara que dificulta muito toda a reflexão, principalmente de conteúdo, colocada pela oposição que eu componho. Então, a gente apresentou emendas no PPA, apresentou emendas no LDO, e todas foram rejeitadas, né? Então, é muito importante que a gente construa um diálogo anterior ao encaminhamento da lei para a Câmara, esse diálogo já com o Executivo, né? Eu posso até também me dispor a gente buscar esse canal de diálogo com o Executivo para que isso já venha, de alguma forma, contemplada para a lei orçamentária que a Câmara vai aprovar ou não. Isso é a segunda coisa. A terceira coisa e última, Arthur, dentro desse nosso pilar de cultura, que a gente está dando muito certo, assim, e a gente quer intensificar ainda mais ao longo do mandato todo, dentro do grande guarda-chuva cultura e de algumas perspectivas, a gente está tentando delimitar um percurso em que o mandato tenha maior inserção. E um desses percursos é possível que a gente se enraize muito mais na perspectiva de patrimônio e memória, né? E eu vi que tem muitos pilares ali, e daí patrimônio e memória você também tem uma gama dentro disso, né? Então, tudo que tem a ver ali com patrimônio, memória, né, que eu vi que também está dentro das prioridades, a gente também queria estar à disposição para construir como que a gente pode abrir um diálogo com a Casa de Memória, como esse mapeamento desses espaços, né, e tudo mais. E quarto, agora é fim mesmo que eu lembrei, vocês colocaram ali a questão da reforma dos espaços culturais. E aí, dando um spoiler aqui para a setorial LGBT, né? Dentro dessa LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, ou seja, o orçamento sempre do ano seguinte, que a gente aprova no final do ano, cada parlamentar tem o que a gente chama de emendas impositivas no orçamento, ou seja, um X de recurso que a gente não passa exatamente por essa aprovação da Câmara, mas a gente pode, entre muitas aspas, impor ao Executivo, né? A gente diz o que a gente quer que seja feito. Eu vou falar um valor aqui que parece grande, mas não é, tá? Que são R$500 mil por parlamentar. Só que desses R$500 mil, 25% tem que ser destinado vinculado à educação, 15% tem que ser vinculado à cultura. Então, desses R$500 mil, R$300 mil praticamente que são de livre aplicação, né? E a gente também está aprofundando a reflexão ali no mandato, e está aqui o FAC e o Ale, que estão junto conosco também,
que neste ano a cultura vai ser o setor prioritário para que a gente destine esse monte, que não é, né, de 300 mil reais. E aí a gente, assim que a lei orçamentária chegar na Câmara, a gente vai construir um espaço de diálogo com o setor cultural, né, chamando as setoriais também, para que a gente pense coletivamente o grande desafio de ser criativo, simbólico e efetivo na aplicação desses 300 mil reais no setor de cultura, né? Então, dando esse spoiler aqui para setorial e dizendo também que mais adiante, e possivelmente vai ser depois da conferência, inclusive, né, que talvez a gente até pode pensar esses diálogos anteriores, a gente vai chamar esse espaço pelo mandato para pensar essa aplicação, que em geral é para construção de algo, né? É o que a gente chama de aplicação de capital. Muitos vereadores têm a lógica muito de obras, assim, então fazer reforma na escola, fazer o esgoto não sei aonde, mas a gente quer ser criativo, porque não é muito recurso, né? Então a gente vai precisar de muitas mentes pensantes. Era isso. Beijo. Bafo, vereadora, bafo. Vamos organizar essa tour aí. Conta com a gente também para debater essa tour toda, tá? Eu amo as representativas delas na Câmara. Algo você escreveu? Oi, escrevi. Não, eu queria ver se todo mundo está de acordo a gente acrescentar ali na parte da agenda permanente, tem algumas datas a serem lembradas, né? E aí eu vi que tem uma data que poderia ser acrescentada, que deixa eu confirmar aqui o certinho, é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, que é no dia 25 de julho. Eu vi que a gente acabou não lembrando no dia, e aí eu acho que poderia ser acrescentado, se for de acordo de todo mundo. Vou adicionar aqui. Qual é o dia, algo? Gente, sumiu meu arquivo. Voltou. Junho? Julho. Julho. Uhum. Tá, me diga o dia. Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Dia... Gente, computador. Dia Internacional da Mulher Negra Latino Americana e Caribenha. Qual é a data mesmo? Dia 25 de julho. Julho. Inclusive, vários manifestos foram lançados esse ano, assim, das coletividades de mulheres negras. E aqui tem um grupo daqui de Florianópolis que lançou, que é o grupo da professora Jerusi Romão. Uhum. E também teve um nacional, que foi do projeto Lélia Gonzalez Vive, que inclusive nesse projeto da Lélia Gonzalez é bem interessante. Quem puder seguir, está no Instagram, Lélia Gonzalez Vive, e também nos dias de comemoração LGBT também estão somando, então acho que poderia a gente também estar junto rolando. Bafo, bafo. E tem uma puta movimentação aqui, né, na cidade também sobre isso. Acho que é super justo. Eu vou colocar aqui uns links aqui, quem quiser acessar depois para dar uma olhada. Perfeito, perfeito. Arrasou. Adicionei ali. Thaís, levantou a mão. Não, eu queria dar uma sugestão também desses dias, né, e a representatividade, né, que eles emanam, né? Eu acho que, eu não sei se ficou faltando ali ou eu perdi, mas no dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Eu acho que isso aí tem que estar também, entendeu? Porque não pode estar separado aí da cultura, principalmente da cultura LGBT, né? O que vocês acham?
Eu acho que a gente pode super acrescentar, acho que diz respeito também muito, né, ao que a gente acredita. Eu coloco aqui, ó, aqui embaixo a gente tem dentre outras, né? Então, quando a gente pensa esse calendário, a gente vai ter que esmiuçar ele ao máximo para trazer essas representatividades todas, né? Para que não se perca nenhuma, assim. Eu acho que talvez assim não deixar muito aberto dentro do dentre outras, porque a questão ambiental, penso eu, né? Além de ser uma demanda para o século XXI de máxima urgência, ela precisa ser lembrada assim constantemente em todos os projetos, na sustentabilidade do modo de fazer um projeto, o material que vai ser usado, a quantidade de gás carbônico que vai ser liberada na atmosfera no fazer esse projeto. E isso aí a gente pode captar recursos, inclusive, pela lei ambiental, né? Porque parte dos impostos, por exemplo, das indústrias, pode ser diminuído quando o lucro delas anualmente é direcionado para projetos ambientais. Então, isso é um lugar, inclusive, de captação de recurso, né, para nós, assim. Então, e também começar a assimilar a ideia é exatamente essa, né? A partir do momento que eu estou levantando, estou respirando, eu já estou criando um impacto ambiental, né? Com tudo que eu compro, com o carro que eu estou me movimentando, se eu estou indo de bicicleta, se eu não estou, e etc. Então, a questão ambiental, assim, é uma das assim, que está englobando todas essas, sabe? Então, ela não pode estar dentre outras, ela tem que estar, assim, bem visível, sabe? Esse é o meu posicionamento. O que vocês Bafo, eu acham? também concordo. Que dia que é, Thaís? Deixa eu botar aqui. É dia 5 de junho. Junho, Isso. 5 de junho, né? Me fala de novo certinho o nome do dia. Tá com o microfone desligado, amor. É Dia Mundial do Meio Ambiente. Bafo. Arrasou super. Arrasânimos. Arrasane. Mais algum acréscimo, gente? Para a gente procurar um fim? Oi, Arthur. Oi, Egon. Pode falar, amor. Eu me inscrevo. São duas questões bem práticas, assim. Uma é que acho que é no item permanente, eu só sugiro que a gente troque a palavra, como tu pontuou antes, problemática, LGBT, porque eu acho que isso já carrega uma força aí que não é para a gente não, né? A gente pode trocar essa palavra por temática ou, enfim, algo mais leve, que leve mais para ação, né? Temática é ótimo. Já alterei, tá, gente? Incluir a temática. A outra coisa é só que acho que está no curto prazo, que é para que são ações a serem concluídas no primeiro semestre, só que a gente trocasse talvez para o ano, né? Já que estamos no segundo, para o ano de 2021, talvez ainda no ano de 2021. Porque a gente tem que fazer com que esse, por exemplo, o Lab 2 do município seja executado realmente, né? Não só fique numa enrolação deixar. E aí, aproveitando o spoiler da Carla, mas não por isso, eu queria só trazer uma questão a ser levantada, já que na conferência, que talvez fosse um edital de ocupação dos espaços públicos, porque se o município fala em retomada de atividades e tudo mais, que houvesse um tipo de fomento ou incentivo à classe cultural no geral, para a ocupação dos espaços públicos em programação cultural, pensando nas galerias, na Ubro, Casa das Máquinas, até praças e parques, eu acho, porque aí a gente abre para diversas linguagens artísticas, né? E aí eu acho que esse edital, ele poderia prever, eu estou chamando de edital, né? Seria tipo uma chamada pública, e ele poderia prever
eu acho que eu vou falar uma palavra horrível, que é ajuda de custo, mas ele poderia prever realmente um cachê para as atrações, entendendo que isso já é o nosso trabalho já é nossa contrapartida, deixando isso bem claro, né, para a gestão, porque muitas vezes eles abrem os editais de caráter muito assistencialista, que além do trabalho a gente tem que prover 1000 coisas em pastas que não seriam nossas necessariamente, porque eles parece que entendem que sempre que a cultura não dá uma resposta ao povo, então a gente tem que fazer algo na assistência social, algo na educação, enfim, né? E eu acho que a gente já responde, e as nossas obras já se mantêm, já se respondem, já se garantem. Então, eu acho que essa seria uma sugestão legal para 2022, porque, tipo assim, a gente está nessa retomada também, e precisa dessa retomada também. Obrigado. Bafo, Egon, ó, eu acrescentei aqui, executar o edital do Fundo Municipal de Cultura de Florianópolis de editais emergenciais no ano de 2021. Seria isso, né, esse acréscimo? Isso. E aí, esse que você traz dos editais de ocupação e subsídio para isso seria a médio prazo, curto prazo ou longo prazo? Ou permanente? Permanente. Eu acho que pensando numa retomada pode ser uma ação, né? Uma ação, pode ser a média, porque seria, sei lá, dá para fazer 2022. Mas, e até eu acredito que se isso acontece, dá super certo, e a gente encher a cidade com uma programação linda. Então, aí, a partir disso, dá para fazer outras exigências, né? Mas eu penso como porque se fala muito na retomada da economia, então seria uma proposição da cultura, da nossa setorial, talvez para essa retomada, né? A gente sabe o quanto faz girar o setor produtivo e a cadeia, né, econômica da cidade. Então, vamos colocar a médio prazo, pode ser? Por mim, tá certo. Então, seria executar editais de ocupação, né, para espaços culturais do município. Isso? A Carla escreveu uma virada, mas eu acho que ele pode ser com prazo mais estendido, sabe assim, do que... Por exemplo, a gente tem a maratona aqui, né? A maratona acontece no final de semana, cheio, mas um edital que preveja a ocupação dos espaços num prazo maior, acho que moveria uma coisa que a gente não tem também, que é uma programação cultural, né? Os espaços não têm programação cultural. Mas aí teria que ver o recurso, né? Como organizar isso. Mas aí eu acho que dá para a gente colocar, né? Executar editais de ocupação para espaços culturais do município, com maior prazo, de modo a criar programação cultural. Acho que dá para botar, talvez, tipo, ao longo do ano, né? Tipo, que seja uma política que ela seja aberta para se profissional ao longo do ano todo, não ser só, acho que é isso que talvez o Egon falou, né? De, tipo, não ser só num período, mas que ela esteja aberta para que aconteça, né? Isso não estaria associado, eu entendo a ideia do edital, até pelo fomento que o Egon traz, mas estaria associado ao calendário mínimo nos equipamentos ali também. Será que não? Não seria uma coisa associada ali, ó, estabelecer cota mínima para a cultura nas agendas dos equipamentos culturais. Mas talvez, ao invés de a gente falar em cota mínima, seria essa criação permanente, né, de uma programação LGBT nos equipamentos culturais, assim, não sei se... Uhum. Sim. Acho que daria para trabalhar as duas propostas concomitantes, assim. Uhum. Uhum. Que dentro desse edital teria garantir uma cota mínima, né? Uhum. Então, como eu coloco, gente? O que vocês acham de, talvez, seguindo isso que a Carla falou, né? De a gente reformular aquele ponto ali, aí os equipamentos culturais e espaços públicos, entendendo também esses espaços públicos, né? Tipo, praças, Isso, como legal. possíveis lugares. Bem Que é legal. real, né, gente? Pô, qualquer lugar dá para fazer uma coisa linda. Eu trago a questão das praças e parques também, porque Florianópolis tem uma questão histórica com isso, assim, de ter proibido o uso de... E ainda tem uma proibição para o uso de atividades artísticas em parques e praças e coisas assim. Então, acho que a gente tem que sempre lembrar disso. Então, seria por esse caminho, né? Executar editais de ocupação para equipamentos culturais e espaços
município, ao longo do ano, uma ação cultural frequente, garantindo subsídio, cachê, aqué, garantindo aqué para as bonecas. Me ajuda, gente. Programação cultural frequente. De modo a criar programação cultural frequente? Ou será que a gente já estabelece aqui, garantindo cachê para os grupos selecionados? Recursos. É que daí talvez nesse recurso entraria tanto cachê e eventuais equipamentos, né? Porque, por exemplo, você precisa de uma caixa de som, um projetor, sei lá, uma estrutura, às vezes precisa de, dependendo do tamanho, um banheiro químico. Então, garantindo recursos para artistas e grupos selecionados, isso? Que aqui, recursos, né? Como é que eles podem entender esses recursos? Os recursos podem ser muitos. Financeiro, Exatamente. estrutural. Eu acho que tem que ter, talvez, recursos básicos, né? Como, Thaís? Não consegui te ouvir direito. Eu pensei nisso, assim, por exemplo, se a gente deixa aberto recursos, eles podem entender que pode ser nada, absolutamente, ou se a gente bota recursos básicos, né, e eles entendem que também é só o básico, né? Então, acho que a gente tem que colocar os dois caminhos aí, tanto do mínimo, né, do meio e do máximo ali, para já deixar bem nítido, né, que é necessário abarcar todas as demandas, né? Não a que eles vão entender que é demanda. Então, tem que botar tudo bem detalhadozinho, entendeu? Coloquei em executar editais de ocupação para equipamentos culturais e espaços públicos do município ao longo do ano, de modo a criar programação cultural frequente, garantindo recursos necessários para artistas e grupos selecionados executarem seus trabalhos. Será que não é bom pôr ali entre parênteses no recurso estrutural e financeiro? Pode ser. Porque senão eles podem achar que só você deu uma estrutura e, sei lá, tipo... Sim, perfeito. Recursos estrutural e financeiro, né, necessários para artistas e grupos selecionados executarem seus trabalhos. Bafo. E aí aqui, Carla, que você traz a relação da cota mínima, também queria ver com vocês, gente. Cota mínima, como que será que a gente coloca enquanto cota mínima? Estabelecer. Deixa eu ver. Na verdade, eu acho que pode deixar, na minha percepção assim de como as coisas vão ser executadas, eu acho que elas se complementam, mas pode deixar separado, sabe? Sim. Bafo. Mais algum acréscimo, gente? Ou observação? Estou pensando com a cabeça do Fábio Botelho. Entende? Pensa, amiga, pensa. Na execução do negócio. Mais alguma questão, gente? Arthur, você consegue voltar só ali, porque eu não consegui ler tudo? Aonde, amor? Nesse que a gente acabou de digitar? Tá legal. É isso então, meu povo? Podemos bater o martelo, o martelote? Deixa eu ver a cara de vocês. É isso então, gente? Mais alguma questão? Não?
De acordo? Ok, então, todos de acordo? Como é que estamos? E aí vamos enviar, então, esse bafo apresentar, né? Vou ver com a presidenta do conselho como vai se dar isso. Mas que bom, pragmáticas, hein? Achei que a gente ia levar mais tempo aí. Bafo, queridos, ela se agiliza. Então, gente, acho que é isso. Vamos procurar um fim. Agradeço a presença de todos. Destaco novamente, né, reitero que o Comitê Estadual LGBT da Lei Paulo Gustavo vai sair agora em outubro, né? A gente já está aí nesse processo de organização interna. Quem quiser somar forças aí, quiser ajudar nessa construção, é só vir, tá? Vai ser babado. A gente está com uma data prévia. Eu estou longe do meu celular, depois eu olho, mas eu aviso. Início de outubro, né? 15 de outubro, Carla? Início de outubro, acho Início que é de outubro. dia 2 ou 9, uma coisa assim. Fabrício, acho que sabe. É por ali. Não lembro agora também. Mas quem quiser dia somar força... 2, ela tá falando, assessora maravilhosa, dia 2 de outubro. 2 de outubro? Bafo. Então, 2 de outubro vai rolar esse babado. Tá bom? Então, gente... Tá bem. Obrigada pela presença de todos. Espero que vocês tenham um final de semana aí belérrimo. Se cuidem, usem máscara e tudo mais. E vamos para a luta, porque, queridas, é sobre isso. Tudo nosso, nada deles. Agradecer a presença da vereadora Carla Aires também aqui com a gente. E a todos, né, queridezas aí. Lembrando que abriu o edital Aldir Blanc do Estado, tá? Umas categorias aí para a gente dar uma surtada. E MEI, pessoa física, ME e Eireli só pode se inscrever na categoria de 1 ou 2 pessoas, tá? Só quem for bambambam e tiver uma empresona pode escrever nas outras, tá? Com mais de 3 pessoas. Tá bom, gente? Vamos conversando, tudo nosso e nada deles. Seguimos em luta. Encerramos, então, a nossa pré-conferência municipal da Setorial de Cultura LGBT. Beijo!